Boa noite, gente. Estamos aqui para iniciar mais uma live, dessa vez com participação especialíssima do ilustríssimo colega, juiz, advogado, professor Rodolfo Pamplona. Rodolfo Pamplona atualmente ele é titular de juiz de direito da 32ª Vara do Trabalho, professor titular de Direito Civil, Direito do Processo do Trabalho da Unifax, Universidade de Salvador, professor associado da graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, e coordenador do curso de especialização em Direito do Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito e do curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do SES. Eu queria ler todas as suas qualificações, Pamplona, mas são tantas que ficou extenso assim, para trazer mais um pouco para as pessoas que talvez não te conheçam ainda, do seu perfil profissional. Então, essa proposta de live que eu faço com alguns convidados, eu venho fazendo com vários convidados, é justamente uma proposta de a gente bater um papo, né? Trazer algumas ideias, algumas nuances de acordo com com o seu respectivo tema e buscar levar um pouco mais de conhecimento para o público, até as pessoas que não são exatamente da área do direito, correto? Fiz esse convite para você através do seu assessor em agosto do ano passado, desse ano. Obtive a confirmação dessa palestra, desse papel, né, desse chatzinho, dessa live, essa semana, e fiquei muito feliz e confesso a você também que honrado, tá? Então, como a ideia é a gente transitar, fazer um papo mais bacana, mas não tão aquela coisa jurídica, mas que consiga levar acesso de informação ao público, seja ele da área de direito ou não. Então, você que atua mais nessa área, né, que está ali todo dia sentenciando, eu queria que você comentasse um pouco como é que está a questão das ações trabalhistas, dos direitos trabalhistas, frente a esse impacto do Covid-19, essas questões de afastamento de funcionário, diminuição de tickets de refeição. Quais são essas normas, né, essas atitudes das empresas? Muitos estão fazendo isso, um corte de funcionário e muitas vezes não pagando as verbas rescisórias, enfim. Eu queria saber como é que está a sua visão, como você vem aplicando as sentenças, as decisões na sua vara, de acordo com essas irregularidades das empresas perante o trabalhador. Bem, querido Fred, essa é uma pergunta bem ampla e a gente pode falar de vários aspectos que estão surgindo e sendo submetidos ao Poder Judiciário. Mas, na verdade, há muitas questões sobre isso. Por quê? Porque o direito do trabalho, o direito processual do trabalho, desde a reforma trabalhista, estavam meio desprestigiados, meio escanteados pela ideia de uma prevalência do negociado sobre legislado, sobre um discurso que renasceu aí das cinzas de extinção da justiça do trabalho, revogação da CLT, e uma ideia de uma perspectiva de um Estado mais liberal. Nesse ponto, até mesmo a ideia da Declaração dos Direitos à Liberdade Econômica já mostra um sentido de flexibilização que é, na verdade, na prática, muitas vezes, apenas um eufemismo para a desregulamentação das relações trabalhistas. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Com a pandemia, nós tivemos uma retomada do protagonismo, do reconhecimento da importância do direito e do processo do trabalho para a sociedade, né? Tanto que, quando nós tivemos a lei da pandemia, lá, a Lei 13.979, lá no começo do ano, e ela, num único artigo, o artigo 5º, dizia que a ausência ao serviço público ou privado, por causa de quarentena, isolamento, não era falta injustificada, só isso fez com que a gente tivesse que explicar para as pessoas próximas, para as redes sociais, a diferença de suspensão e interrupção, até quando o empregador pagava, a partir de quando era pagamento pelo INSS, ou seja,
toda uma construção normativa de prestígio, efetivamente, do direito do trabalho. Note que, num primeiro momento, antes de vivermos a chamada pandemia de medidas provisórias, o próprio governo, o próprio presidente da República remetia a previsões contidas na CLT, na noção da força maior, do 501 a 504, do fato do príncipe, do artigo 486, ou seja, várias questões, e que a CLT, que de repente as pessoas estão dizendo que tinha que ser revogada, de repente voltou à crista da onda. E aí o que aconteceu, querido? Aconteceu aí a pandemia de medidas provisórias, né? Primeiro a MP 927, que trouxe uma série de atos que poderiam ser praticados de forma unilateral pelo empregador para preservar trabalho e renda, né? Seja a questão de colocar no home office, modificando a legislação infraconstitucional nesse sentido, seja antecipação de feriados, de férias individuais ou coletivas, né? Entre outros aspectos. O que é que aconteceu? Isso veio, num primeiro momento, para dizer, olha, a gente precisa dar uma solução para essas questões polêmicas que estamos vivendo. E essa MP 927 trouxe, inclusive, duas notas desafinadas. Uma foi seu artigo 18, que admitia uma espécie de suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, sem qualquer remuneração. Isso foi algo que gerou um mal-estar tão grande que o próprio presidente da República, lá no seu diário oficial particular, que é o Twitter, disse que ia revogar e revogou mesmo. Em menos de 24 horas, ele editou uma medida provisória, MP 928, só e somente só para revogar o artigo 18 da MP 927. Da mesma forma, o artigo 29 da MP 927 trouxe uma determinada situação de tentar blindar o empregador de alguma alegação de doença ocupacional ou acidente de trabalho por contrair o vírus. Essa é uma questão que é polêmica, mas o Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia do dispositivo por causa da sua decisão de 2019, que virou tema de sua jurisprudência, da possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador, o que não seria algo compatível com a sua jurisprudência anterior. Então, perceba que era uma MP muito polêmica. E a sua tramitação se tornou ainda mais polêmica. Por quê? Por causa desse fenômeno estranho do Brasil de querer inserir em projetos de conversão de medida provisória em lei dispositivos que não estavam previstos, dispositivos que não eram objeto da medida provisória. E aí chegaram a inserir algumas isenções fiscais para as empresas no projeto de lei. E aí o que aconteceu? Não houve mais vontade política de prosseguir, a MP caducou. Estamos aí vivendo as situações, né? Ainda na pandemia, não chegamos no pós-pandemia, mas estamos aí tendo que administrar situações que se consolidaram sob a vigência da norma e que fatalmente irão ao Poder Judiciário. Dessas, eu destaco em especial o tema do home office, do teletrabalho. Ninguém imaginou que a gente ia passar mais de 6 meses em isolamento presencial. Se alguém suscitasse uma profecia apocalíptica em dezembro, que a gente ia viver o que está vivendo, ninguém ia levar a sério. Mas o inviável, o improvável, o impossível tornou-se realidade. E aí, nessas circunstâncias, estamos vivendo e todos trabalhando em casa, determinado unilateralmente, com força na MP 927. Mas perceba, a MP caiu, voltou ao sistema anterior. Agora, só por autorização e norma coletiva. E isso é algo que gera, talvez, uma insegurança jurídica. Por quê? Porque as empresas viram
o quanto o home office, o quanto o teletrabalho gerou de produtividade, principalmente nos trabalhos burocráticos, né? Esse deslocamento da atividade, né, do centro da empresa para casa acabou gerando um grau de produtividade em detrimento do nosso direito à desconexão, em detrimento do nosso direito a viver sem comunicação virtual. Isso é algo muito complicado. Por quê? Porque nessas circunstâncias, eu penso em especial na superexploração do trabalho da mulher. Por quê? Porque a gente tem visto com frequência que o que se dizia da jornada dupla e tripla da mulher tornou-se dupla ou tripla simultânea. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que fazer homeschooling com seus filhos, ela tem que cuidar da casa e gerando uma situação complicadíssima. Porque, teoricamente, o teletrabalho não tem controle de jornada, mas vocês estão vendo as mulheres estão conseguindo ir trabalhar de madrugada, um sacrifício pessoal do seu descanso, e nesse ponto, em um sistema que, na verdade, não favorece. Eu não tenho a menor dúvida, Fred, que no pós-pandemia, ou já nesse começo de uma potencial retorno às atividades, nós estamos vendo hoje situações complicadíssimas, com uma segunda onda do vírus, com o aumento do número de internamentos. Ninguém sabe o que será, o que vai acontecer amanhã. É preciso entender efetivamente o que está acontecendo. Então, nós temos que realmente ter cuidado nessa matéria. Mas perceba que não foi a única medida provisória. Nós tivemos outra mais polêmica ainda, que foi a MP 936, que admitia a suspensão do contrato de trabalho para recebimento do benefício emergencial ou a redução do salário, né, com uma redução proporcional da jornada, né, pela via individual, numa violação, vamos usar essa expressão, numa proposta que violava literalmente o texto do artigo 7º, inciso 6 da Constituição, mas que o Supremo Tribunal Federal, em que pese o voto do relator originário, ministro Ricardo Lewandowski, né, não acolheu, pelo menos em sede liminar, a inconstitucionalidade alegada, né, sob a ideia de um direito do trabalho de emergência. Então, estamos vivendo, sim, um direito do trabalho de emergência, né, em que as pessoas estão admitindo a possibilidade de uma interpretação contra a letra expressa, direta da Constituição. Isso é, sem sombra de dúvida, um precedente perigosíssimo em que os operadores do direito e o cidadão, em geral, têm de ficar de olho para que isso não se reproduza tal qual Gremlins, né, num pesadelo, né, do pós-pandemia. Mas essa questão é interessante porque mostra justamente esses problemas decorrentes de uma legislação construída através de medidas provisórias, mas pensando na emergência deste momento para a qual ninguém esperava e ninguém foi preparado. Então, a gente precisa realmente abrir horizontes aqui, amigo, para compreender que o direito do trabalho, tal qual a música de Lulu Santos e Nelson Motta, nós podemos dizer que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nós estamos reconstruindo um novo normal, nós estamos construindo uma nova normalidade e estamos construindo também um novo direito do trabalho. E nesse bolo, já que você perguntou também na minha condição de magistrado, estamos construindo também um novo processo do trabalho. Um processo do trabalho que tem de superar os preconceitos históricos com os meios telemáticos, com os meios de comunicação virtual, por causa das audiências telepresenciais. E também superar os preconceitos, notadamente do Tribunal Superior do Trabalho,
quanto ao negócio jurídico processual, né, que o TST tem instrução normativa referindo-se ao CPC para dizer o que é aplicável e o que não é aplicável, e dizia expressamente que não aplicava o negócio jurídico processual. Agora nós estamos vendo o quanto isso é importante. Então, nesse ponto, superar esses preconceitos. E aí eu quero dizer, meu amigo, que a gente deve direcionar, muitas vezes, para estar aberto a novas sensações, aberto a novas experiências. E eu quero convidar todos os seus seguidores, né, para ir assistir a audiência comigo, na prática, de qualquer lugar do país. Eu mando uma mensagem box no meu Instagram, que eu mando o link, e aí as pessoas podem assistir, porque é um novo formato de audiência que a gente precisa aplicar. Por quê? Porque realmente a gente tem que enfrentar esse tema com outros olhos, sem preconceitos. Por quê? Porque ainda é muito cedo para falar sobre decisões na Justiça do Trabalho, sobre as questões da pandemia. Nós temos vivido somente as situações emergenciais. Às vezes as pessoas estão agora quase construindo novas formas para a liberação de FGTS fora do artigo 20 da Lei 8.036, justamente por causa dessa situação, muitas vezes desesperadora, né, decorrente da pandemia. Mas precisamos realmente compreender que há um mundo diferente. Uma colega aqui colocou, nós estamos cada vez mais a caminho de um processo 100% virtual. E talvez seja um caminho sem volta. E digo mais, a gente pode refletir, porque há determinados institutos que potencialmente vão perder o sentido. A incompetência relativa, por exemplo, pode perder sentido. A exceção de incompetência, a partir do momento que as pessoas podem produzir a prova em sua própria casa, né? A própria noção, né, da carta precatória, da carta rogatória, são questões que nós podemos, com a simples conexão num smartphone, participar de uma audiência. Então, na verdade, a gente tem que construir esse novo formato. Por quê? Porque, de fato, estamos vivendo um período absolutamente inédito na história do país e do mundo. E por não ter precedentes, nós estamos construindo o nosso novo futuro. Não é algo fácil. Eu vejo no meu dia a dia como juiz, né? Em mesa de audiência, eu digo às vezes, pergunto para os pais, doutores, como vão fazer aqui? Por quê? Porque eu não sei o que vou fazer. Porque a gente não tem aqui na lei, não tem numa construção judicial. E eu tenho exortado as partes a buscar conjuntamente soluções, através justamente de um negócio jurídico processual, que é algo que a gente tem que aprender a manejar mais e a reclamar menos dele. Já falei demais, amigo. Com certeza. Olha, teve até uma colega que falou aí mais cedo sobre a questão da efetividade, da produtividade na justiça. Aos meus olhos, eu tenho visto uma produtividade muito mais célere, muito mais eficiente do que na época presencial. Muitas vezes, hoje a gente resolve por e-mail ou pelos telefones, né, disponibilizados dos plantões judiciais, enfim, das varas. Estou vendo mais uma efetividade. Eu não sei se tem uma questão também dos servidores públicos, a maioria já são mais de idade avançada, né? Alguns já estão mais cansados, ou até mesmo também, muitas vezes acontece no próprio ambiente do trabalho, às vezes há aquela apreensão, aqueles conflitos entre alguns servidores mesmo, já está cansado de trabalhar todo dia ali, aquela obrigação. Então, hoje, atualmente, eu estou vendo muito judiciário muito mais efetivo com relação a isso, aos andamentos processuais. As audiências por videoconferência estão sendo ótimas, está otimizando o tempo, você faz de casa do seu escritório, enfim, seu cliente do outro lado também. Então, assim, no âmbito trabalhista, acho que a gente pode ter um pouco de dificuldade com relação às produção de provas, né? Eu tive testemunha, essas coisas, que às vezes ainda pode dar ainda algum probleminha.
Mas eu vejo, pelo menos na área, no ambiente do consumidor mesmo, está funcionando bacana, entendeu? Agora sim, Pamplona, com relação à demanda de processos judiciais, reclamações trabalhistas, tem aumentado nesses últimos meses as demandas? Olha, a gente tem visto um fenômeno muito interessante, porque no pós-reforma trabalhista houve uma queda muito grande do número de processos, ainda Sim, impactados pela novidade, ainda impactados pelos ônus da sucumbência, um repensar dessa atuação. E aí o que é que acontece? A questão do número de processos no período da pandemia, na verdade, não temos tido uma queda sensível do número nos estados, nos regionais, que atuam com o PJE, que atuam com o rito alternativo emergencial, né? E na sua aplicação quase uma CP6ização do processo do trabalho, né? Nós temos aí, nesse ponto, não houve uma queda sensível no número. Mas, por outro lado, há uma queda sensível no número de audiências. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um dilema. Um dilema. Por quê? Porque, num primeiro momento, o CNJ entendeu que a inclusão dos processos em pauta deveria ser de comum acordo. Ou seja, em outras palavras, através do negócio jurídico processual. Só que ainda, estimado Fred, parece que ainda não se desenvolveu uma cultura de preservação da boa-fé, porque as pessoas não confiam na parte contrária ou no ex-adverso, né, de que vão produzir a prova sem vícios. Então, aí a gente tem uma situação tanto quanto complexa. Né? Por quê? Porque no modelo ideal do processo 100% virtual, cada um transmite da sua própria casa, no seu próprio notebook, no seu próprio smartphone. Só que o mundo é muito mais complexo do que o mundo ideal. O mundo real é muito mais complexo do que o mundo ideal. E nem todos têm essa facilidade de acesso, não é nem, às vezes, condições econômicas, porque hoje quase todo mundo tem um smartphone, mas a questão é de habilidade mesmo, né? De inclusão digital. E aí a pessoa vai para o escritório do advogado ou vai ser ouvido na própria empresa. E isso acaba gerando determinadas situações, vou usar essa expressão, de desconfiança da idoneidade da forma da prova ser produzida. Ou seja, nós temos visto situações aí de presunção de má-fé. É algo complicado quando a gente pensa que o direito, na verdade, serve basicamente para preservar a paz e para garantir a boa-fé. E aí, nesse ponto, quando um homem não confia no outro homem, tal qual o menino confia no outro menino, só para citar Tiago de Mello, a gente acaba tendo óbices, obstáculos, né, para uma prestação jurisdicional adequada. Entendi. Justamente era essa pergunta que eu te fazer, se essas questões de oitiva de testemunha, produção de prova à distância, né? Se isso estava trazendo impacto na justiça, né? Para você, como você falou, justamente você vê, presumir se aquela pessoa ali está sendo honesta, verdadeira. Então, tipo assim, eu acho que quando você está cara a cara, presencial com as partes, você consegue ter mais esse feeling, sentir mais, seja pelo olhar, comportamento da parte, tanto da parte reclamada como reclamante, né? Aí eu acho que Verdade. essa forma de produção de provas, de oitiva, à distância, eu acho que não sei se está complicando tanto aí no seu trabalho. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim, as intimações agora, todos os processos trabalhistas, eles já dando o ato para a parte apresentar a proposta de acordo e defesa, né? Se não apresentar, se apresentar ou não, enfim, marca a audiência por telepresencial. Mas agora, se eu não me engano, tem umas varas do seu trabalho que estão marcando audiência presencial, né? Na Reduzindo. verdade, o que acontece? Houve
houve no primeiro momento e a ideia de que talvez houvesse um controle maior em relação à pandemia, antes de se falar de uma segunda onda. E aí os tribunais passaram seguindo a própria recomendação da municipalidade, aqui de Salvador, por exemplo, a uma retomada paulatina de atividades presenciais. Só que na sede da Justiça do Trabalho circulam por dia, por baixo, 5.000 pessoas. É uma aglomeração. Então, o que é que se fez? Decidiu-se, na verdade, pegar-se as 4 salas do Sejusc, né, que são no térreo, e disponibilizá-las para as 39 varas da capital até o final do ano. E aí fez-se o quê? Dividiu-se. Dividiu-se, pensando em turno matutino e vespertino, né, para as 39 varas. Cada uma das varas teve disponível 7 turnos até o final do ano, para que pudesse realizar as audiências presenciais. E isso sem prejuízo da continuidade das audiências telepresenciais. Ou seja, todas as 39 varas da capital estão retornando para a audiência presencial, mas paulatinamente. Já disponibilizaram também outras datas para janeiro e fevereiro, pensando justamente numa continuidade do isolamento, mas também num retorno paulatino. Resta saber, Fred, se essa segunda onda não nos vai pegar de assalto. Estou falando assim com absoluta liberdade. Hoje, né, recebi a notícia que o meu secretário de audiência queria fazer a pauta comigo terça-feira da semana que vem, presencial, está com suspeita de Covid. Então, o que é que acontece? E isso não é 1, não é 2, não é 3. Nós vamos ter a possibilidade de irmos, né, realizar presencialmente, porque é sempre o risco. Nós não temos a menor dúvida que a audiência presencial é melhor que a audiência telepresencial, até por causa de toda a história, toda um arcabouço que nós estamos acostumados a fazer. Mas o que eu digo é que nós temos que nos adaptar ao modelo da telepresencial, né, para que a gente possa dar vazão aos nossos processos e, na medida do possível, ir fazendo também as presenciais. Com certeza. É isso. Eu tive lá no seu trabalho, foi na terça-feira, se eu não me engano, terça foi quarta. Está bem organizado a questão do distanciamento, das pessoas não poderem ficar circulando em pé. Eu achei bem bacana. A higienização das mesas, né, da sala, após cada audiência, após cada término de audiência, está bem organizado mesmo. Pelo menos eu pude observar isso. Agora, Pamplona, o que tem me surgido muito ultimamente são muitas empresas com dúvidas, né, de acordo com essas medidas provisórias aleatórias por aí, que o governo federal sai expedindo, né, emitindo. Tem muitas empresas com dúvidas sobre acerca de verbas, de pagamentos. Muitas empresas também faliram por causa da Covid. Hoje eu fui no Shopping Bar e eu vi umas 3 lanchonetes fechadas. Até me surpreendi. Então, assim, como é que fica essa questão para você, ao seu viés, ao seu ver? Como é que fica essa questão de uma falência de uma empresa e ela praticamente não ter condições de arcar com as verbas rescisórias, com pagamentos de férias vencidas, enfim, ao trabalhador? Você acha que isso tem, na sua observação dos últimos meses, isso é o que está mais impactando no seu trabalho? Está mais fomentando eu tenho, mas a gente tem tido. O que a gente pode fazer, Fred, é verificar com sensibilidade, com alteridade, né, de sentir a dor do outro, tentar buscar uma solução negociada. Ontem mesmo eu fiz uma audiência telepresencial em que a reclamante foi despedida, né?
nesse período de pandemia, e o reclamado é um hotel. Ou seja, nesse período de isolamento presencial, nós podemos imaginar que vários setores estão a atividade zero, né? Perceba que as pessoas iam para um motel, né, para se divertir em uma situação propriamente de saúde. Nesse momento, quem vai arriscar a sua vida para fazer isso? Então, a atividade está bem reduzida. Então, como é que a gente faz isso? Claro, a gente vai ver. Dinheiro não dá em árvore, Fred. Então, a gente tem que verificar se há possibilidade ou não de haver algum pagamento. Se há possibilidade, a gente tenta verificar pela via negociada. Se não tem, amigo, é muito simples. Nós vamos sentenciar, fazer bloqueio de contas, fazer reajuste. Se não achar dinheiro, acabou. É uma execução frustrada. Por quê? Porque o sistema não trouxe nenhuma alternativa para adimplir de quem não tem condições, quem está insolvente. Então, a gente vai ter que adaptar realmente nessa situação. Eu estou vendo uma pergunta se considera o fato do príncipe. Bem, é preciso informar que a MP 936 não trouxe nada sobre o tema, mas quando ela foi convertida na Lei 14.020, expressamente excluiu-se a aplicação do artigo 486 da CLT, ou seja, a tese do fato do príncipe hoje não é a mais atrativa para ser objeto de acolhimento em determinadas reclamações trabalhistas. A que possivelmente pode ser acolhida é a da força maior, mas isso vai depender efetivamente das circunstâncias de fato, porque a pandemia não é um salvo-conduto, não é uma caixa de Pandora do qual vai se tirar todas as respostas, né? Ou uma panaceia que vai curar todas as doenças, né? É da noite para o dia. A gente vai verificar efetivamente se a atividade se encerrou pela impossibilidade do funcionamento em função da força maior, né? Por quê? Porque riscos econômicos sempre existirão e são ônus do empregador. Com certeza. Ainda tinha aquele contrato verde e amarelo, graças a Deus, hein? Ele foi um desses múltiplas previsões, né, normativas que caducaram por falta de força política, de convicção efetivamente de que era uma solução. Você me viu palestrando, salvo engano, exatamente sobre naquele evento lá na Fonte Nova, sobre isso. Exatamente. Então, nós estamos vivendo situações em que se estabelece uma flexibilização, às vezes decorrente não de uma necessidade social, mas de um lobby, porque na prática aquilo não é efetivamente uma reivindicação que vai ser aplicada para solucionar problemas da sociedade, mas sim, realmente na prática, só diminuição de custos. Sim, com certeza. Era como quando você iniciou a live, né, falando da questão da extinção do seu trabalho, né? E só para dizer ao pessoal, quero convidar todos e todas, daqui a pouco já falei com o Fred que eu tenho que terminar a live um pouquinho mais cedo para beber uma aguinha, para me arrumar, porque eu vou ter uma live às 8 horas com o acadêmico, meu colega, juiz, meu confrade da academia, né? Professor também, magistrado Guilherme Ludwig, e nós vamos falar hoje sobre o filme American Son, né, que tem na Netflix. Se você não viu, veja, é um senhor filme, e a gente vai falar sobre o tema do racismo estrutural e dos privilégios. Acho que vai ser muito legal. Quero convidar todos e todas e convidar a Fred também para assistir a live. Eu vi você divulgando hoje, ou foi ontem,
Hoje. 8 horas. Eu falei, eita, vou ter que correr com a live, porque Pamplona já tem outra. Isso é muito requisitado, né? É. Então, pronto, Pamplona, manda para mim também o link para as pessoas assistirem a audiência telepresencial. A gente sabe lá que a 32ª Vara tem uma efetividade de procedimentos e de decisões muito efetiva, né? Vejo sempre você postando as caixas zeradas lá, sem sentença pendente. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. Aquilo é uma coisa que eu faço, Mito, na ideia de dar uma satisfação à sociedade. Sim, a sociedade. Sabe? Eu acho que é claro, muito importante que a gente mostre, sabe? A palavra ensina, mas o exemplo é que arrasta. Então, eu não teria legitimidade para dar aula e para falar sobre determinadas questões de efetividade se eu abrisse meu flanco e tivesse um monte de processo atrasado. Claro que todo mundo pode, em algum momento da vida, ter problemas. Eu me lembro, eu estou na magistratura há 25 anos. Eu vi meu pai morrer, eu vi minha mãe morrer, eu passei por um divórcio. Tudo isso mexe com cada uma das nossas sensações e mexe com a nossa paz de espírito. Mas a gente deve ir se focando para poder cumprir o nosso dever, que é entregar a prestação jurisdicional. E essa postagem de ostentação é a minha forma de todo mês prestar contas à sociedade. Claro, isso é fundamental, né? Se todos os juízes fossem mais transparentes, né? Com sua produtividade nos seus exercícios. Então, fica combinado que eu vou mandar o meu link das audiências para ti. Você manda para todos os seguidores e todos aqueles que eventualmente quiserem passar a me seguir, manda lá uma mensagem inbox lá no Instagram, que eu mando também o link. Sim, isso mesmo. Manda o link da audiência para mim. Quem tiver interesse, eu passo no privado, no direct, o link para ter acesso às suas audiências. E também estou convidando a todos também para daqui a pouco, 8 horas, né? A sua 8 horas, daqui a pouquinho. No seu canal. Terminar um pouquinho mais cedo para a gente beber uma aguinha. Isso. Tá muito calor hoje também. Mas então, quero te agradecer, parabenizar pelo nosso papinho. Foi muito bom, esclarecedor para algumas pessoas. Todo mundo perguntou aí. Teve uma colega que entrou atrasada. Ela não queria que você falasse um pouco das MPs, mas foi justamente o que você mas aí você deixa a live salva, que ela pega Isso. Depois. Já falou tudo. Vou salvar. Então pronto, Pamplona. Muito obrigado, tá? Por estar aqui na minha live. Foi um convidado para mim. Você é excelente. Brilhantismo e tudo. Acompanho você desde a época de faculdade, seus livros de direito civil. Então, eu tenho muita admiração por você. Muito obrigado, tá? Boa noite. E na sua próxima live eu tô lá, 8 horas. A gente se encontra lá, meu amigo. Um grande abraço para ti. Tá? Fica com Deus. Até mais. Amém.